Quais são as ações queridinhas da Sara Delfim da Dália para 2021, hein? Pessoal, um recado rápido aqui. Você quer receber um PDF gratuito com um compilado com as melhores dicas dessa nossa série especial? Sim, um só lugar para você ter os melhores investimentos para 2021 e não perder nada. É só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, deixar o seu e-mail, lembrando que é gratuito, e receber o nosso e-book especial. Agora, bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, fundador do Yubi, que dá nome aqui ao canal, uma plataforma totalmente gratuita e online para você encontrar e comparar os melhores investimentos. Neste canal do YouTube estamos fazendo uma série incrível e única, ninguém mais está fazendo isso, sobre os melhores investimentos para 2021. Hoje eu vou conversar com a Sara Delfim, do time de gestão da Dália. Muito importante você saber que esse vídeo tem propósito única e exclusivamente de educação financeira. Nada do que for dito aqui deve servir como decisão de investimento para você. Agora com vocês, Sara Delfim, do time de gestão da Dália. Sara, tudo bem? Prazer te conhecer agora, prazer falar com você. Obrigada, Bernardo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Eu pensava que você só tinha tempo para o Stock Pickers, mas vou falar para o Salomão então que você está no Yubi também, hein? Não, a gente dá conta de tudo. Legal. Obrigado então pela sua participação. Para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a Dália. Não, tá ótimo, Bernardo. Bom, a minha história é bem simples. Eu comecei no mercado financeiro em 97, já foi ali minha primeira experiência de estágio e fiquei aí um pouco mais de 20 anos nesse mercado, gosto muito e basicamente eu sempre fiz a mesma coisa, né? Eu trabalhei em grandes bancos fazendo análise de investimento em ações para Brasil e para América Latina. E aí, no final de 2017, decidi encerrar o meu ciclo, né, no que a gente chama de sell side, né, trabalhando aí nos grandes bancos. E com mais um grupo de amigos que também saíram do mesmo banco, a gente pensou na Dália e formou, então, a gestora no final de 2017. E assim, só aproveitando claro, um pouco para quem não conhece muito ainda a Dália é uma gestora focado em ações, né? O nosso principal produto é um fundo multimercado focado em ações no Brasil, é o Dália Total Return, mas além de atuar, né, nessa parte de Bolsa Brasil, a gente também atua em outros mercados e ativos. A gente pode fazer nesse fundo moedas, commodities, bolsa no exterior, moedas e juros também, em outras economias. Ele é um fundo bastante diversificado em classes de ativos e é por isso que a gente dá esse nome de um fundo multimercado. Legal, legal. Obrigado pela apresentação. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre as queridinhas, as ações queridinhas ou os ativos queridinhos da Dália para 2021, mas antes disso, acho que não dá para ter qualquer tipo de conversa sem falar sobre 2020, que foi esse ano totalmente maluco, né? O que você faria de retrospecto sobre 2020? Vocês mudaram muito a carteira durante os caos de março? Vocês tiveram alguma grande mudança? Ou vocês... claro que eu conheço a história de vocês, acompanho bastante, mas para quem não conhece, vocês têm uma visão mais de longo prazo e aí atravessaram 2020 mantendo muito das suas posições. O que você pode comentar desse ano? Bernardo, acho que num ano, né, como 2020, né, como você falou, foi um ano bem atípico, né, cheio de surpresas, como essa questão da pandemia, mas também com eventos já marcados e conhecidos, como a eleição americana. E eu acho que o que nos ajudou, né, tanto na hora da volatilidade, né, pela crise e depois na recuperação, foi muito a questão da diversificação. Né? Quando você enfrenta uma crise como o coronavírus, que ele apareceu meio que do nada, né, da noite para o dia, as pessoas se deram conta de que era uma pandemia mesmo, que não era uma coisa localizada na China, a diversificação nessa classe de ativos ela nos ajudou muito. Obviamente a bolsa sofreu, mas a posição que a gente tinha comprada em dólar, comprada em ouro, cobre, acabou nos ajudando muito, né? Obviamente a gente também sofreu, mas esses ativos, né, nos ajudaram a nos proteger, a diluir o nosso risco e a gente conseguiu navegar bem durante a crise.
Então a gente tinha uma carteira, né, antes da crise bastante otimista, porque de novo, né, ali em janeiro de 2020 estava todo mundo muito animado, né, não só com o Brasil, mas com o mundo. Então a gente estava com uma carteira por uma cabeça otimista. Quando veio a crise, a gente rapidamente atuou, né, a gente comprou mais dessas proteções que a gente gostava, né, moedas e commodities, reduziu a exposição em bolsa. Quando chegou ali no final de março, o que, que a gente viu? Falou, bom, a China já bateu o pico de contaminação, esse pico na Europa ele está chegando e nos Estados Unidos ele vai chegar depois. Então, como você já tinha um pouco mais de visibilidade do que estaria para acontecer, a gente foi lá e aproveitou, né, que muita coisa que a gente gostava estava no nível de preço muito interessante, a gente foi lá e comprou, né, recomprou novamente a maior parte dos ativos que a gente gostava. Então, assim, é uma gestão bem dinâmica, né? Assim, uma semana eu vou te falar hoje um nome do que eu gosto, talvez a semana que vem eu já não goste tanto desse nome, assim. Por isso que é sempre difícil, né, falar de ações e de nomes, porque a cabeça do gestor, a cabeça dos analistas podem mudar de tempos em tempos, né? Mas, de novo, eu acho que a resposta-chave assim, para um ano difícil como 2020 foi a diversificação, sem dúvida. E aí você tocou num ponto interessante, que em 2020, em janeiro, estava todo mundo muito animado, né? Todo mundo muito otimista com o ano. De certa forma, guardadas as devidas proporções, a gente está no final de 2020 num patamar muito parecido com o final de 2019, né? Dezembro de 2019, a gente estava muito nesse patamar, olhando para a Ibovespa, claro, aqui no Brasil, não em dólar, né, o Ibovespa em real mesmo. E a gente está com bolsas americanas batendo máximas. Hoje, a gente está gravando o vídeo dia 9 de dezembro. Hoje, na hora do almoço, mais ou menos, o S&P e o Dow Jones bateram novas máximas históricas, né? Todo mundo super animado. Parece que, enfim, o caos de 2020 nem existiu quase. Como que você enxerga um pouquinho o 2021 entrando com... Vamos lá, alguns pontos aqui. Vacinas, tensões Estados Unidos e China, teto de gastos no Brasil, disputas políticas, enfim, como que você vê além disso, né, depreciação de moedas, uma injeção maciça e histórica de recursos por bancos centrais. O Biden, presidente eleito, disse que queria um pacote agora em dezembro, que está sendo negociado, e um outro em janeiro. E aí, como que você enxerga toda essa loucura que está acontecendo e esse otimismo todo? Olha, Bernardo, eu acho que 2021, uma forma simples de responder é que os juros vão continuar baixos, não só no Brasil, mas no mundo todo. E isso é bom para ativos de risco. O cenário que a gente vê, de novo, né, um cenário de juros baixos no Brasil, juros baixos no mundo, uma inflação controlada ou dentro das expectativas, né, porque o que atrapalha é uma expectativa de inflação diferente da realidade. Assim, se ela continuar dentro da expectativa, é um cenário benigno. A gente vai ver um mundo de estímulos ainda, então é um mundo ainda com excesso de liquidez e o dinheiro, né, ele busca crescimento, né, ele busca ativos reais. E se a gente for olhar para 2020, apesar da maior crise da nossa geração, né, as empresas estão colocando lucros recordes. Né? Se a gente pegar segundo trimestre que o mundo ficou paralisado, e falando mais de Brasil, né, que eu acho que é do maior interesse aqui, as empresas ficaram quase que o segundo tri inteiro fechadas e no terceiro tri foi uma reabertura gradual da economia. E as empresas reportaram o melhor trimestre da história, assim, alguns setores, algumas empresas. Então, por quê? Né? Porque as empresas estavam com uma dívida baixa, desalavancadas, a gente está falando de um juro baixo, então é muito mais fácil você se recuperar de uma crise num nível de CDI a 2 e não um CDI a 15. Sim. A gente está falando de uma moeda desvalorizada, as pessoas acham que o dólar alto contra o real é ruim. Não é ruim. Para o Brasil, para a economia do Brasil é muito bom. A gente fica mais competitiva, a gente exporta mais, a gente substitui importações, você reanima a economia doméstica. Então, assim, olhando para 2021, juntando todos esses elementos, né, de juros, de inflação controlada, um crescimento gradual que volta, né, as economias, né, voltam a se recuperar.
e você tendo empresas muito saudáveis, né, se consolidando, crescendo, fazendo aquisições, a gente acha que no todo é um cenário positivo para a Bolsa. Legal. Claro que aí é um pouco do nosso perfil, né? A gente não vai de peito aberto, a gente gosta de manter uma carteira bem diversificada, não só em vários setores e empresas em bolsa, mas também a gente sempre gosta de ter aqueles outros ativos, né? Juros, moedas, metais, para ter um portfólio bastante diversificado e robusto para, se numa eventual surpresa em 2021, a gente acaba, né, diluindo ali o nosso risco e tendo uma volatilidade menor do que a volatilidade do mercado. E antes da gente falar aí um pouquinho de ativos, o que pode tirar o seu sono? Não sei se você tem dormido muito bem nos últimos tempos, mas o que pode tirar o seu sono em 2021? O que pode, enfim, te preocupar muito? Pô, o que me tiraria o sono é se eu soubesse que a minha família está investida no CDI. Eu ia ficar bem chateada. Pô, melhor do que na poupança, né? Melhor do que se estiverem na poupança. Porque, de novo, assim, a gente está agora, nesse momento, né, com juro real negativo no Brasil, né? A inflação, ela está maior do que o CDI e provavelmente esse cenário vai acontecer ao longo de 2021. Então, acho que o pior investimento, o pior risco hoje para o brasileiro, de fato, é deixar o seu dinheiro ou na poupança ou no CDI, enfim, nesses ativos de renda fixa. Teto fiscal, assim, muito que aparece em notícias, em jornal, são preocupações que você pode ter ou é muito uma análise de curto prazo? Assim, notícias do dia a dia, a gente acha que acaba tendo mais um efeito de ruído, de barulho, com volatilidades mais de curto prazo, né? A gente tenta, obviamente, né, a gente acompanha, a gente tenta filtrar e analisar, mas a gente tenta manter o foco ali no estrutural, né, no médio e longo prazo. Então, de novo, assim, você pode ter um repique da inflação? Sim, é normal, né? A gente viveu uma grande crise, um choque de oferta, né? Cadeias produtivas que ficaram paralisadas, a gente escuta, né, muitos setores sem matéria-prima para produzir os seus produtos, mas isso são coisas pontuais, assim, eu acho que ao longo do tempo a inflação continua sob controle, isso abre espaço para que os juros continuem baixos, né? Então, assim, a gente olha esses movimentos, esses ruídos, mas a gente tenta manter o foco mais no estrutural, no médio prazo. Então, falando um pouquinho de ativos, não sei se quem está assistindo sabe, mas a Dália é provavelmente a gestora que mais gosta de VEG no Brasil, né? Você tem vários episódios no Stock Picker super legais comentando sobre VEG, sendo questionada, inclusive, por outras pessoas e falando... Quem sou eu para julgar, mas falando, enfim, de uma forma super legal sobre a empresa, sobre potenciais. Então, se você quiser, claro, falar de VEG, mas quais são alguns ativos que você gosta, ou que vocês olham, ou que vocês têm em carteira para 2021? Lembrando aqui, muito importante, que primeiro, nada é recomendação de investimento, né? E em segundo lugar, que você acabou de mencionar, que a cabeça do gestor pode mudar semanalmente, diariamente. Então, nada do que você disser aqui, obviamente, significa que você vai ter em carteira em 2021, né? Isso é importante deixar sempre essa mensagem, né? A gente está falando aqui no dia 9 de dezembro, as coisas são muito fluídas, né? Os eventos vão acontecendo dia sim, dia não, ou dia sim, e as coisas, né? A gente, de novo, é uma alocação dinâmica, uma gestão dinâmica, as coisas mudam. Mas, assim, até para justificar alguns nomes, né, que eu vou contar para vocês, é importante falar dos temas que mais expressam a nossa cabeça hoje na nossa carteira, né? São 3 temas principais. O primeiro deles é o tema de juros baixos, né? Essa nossa cabeça de juros baixos no Brasil. Então, dito isso, a gente gosta muito do setor elétrico. Eu acho que como setor hoje é o setor que mais representa a nossa carteira. Por quê? Né? Assim, e não deixa de ser um setor assim, que cresce, mas é defensivo também, de novo. Né? O imponderável, o evento surpresa sempre pode acontecer e é um setor que performa bem em vários cenários. Né? Você tem uma demanda que é inelástica, você tem tarifas que são reguladas, então não tem risco de competição. São empresas que estão muito saudáveis do ponto de vista de balanço, de geração de caixa, e que pagam bons dividendos, né? A gente está falando de empresas do setor elétrico que podem pagar dividendos de 7%, 8%, que é 3, 4 vezes o CDI.
né? E ainda te oferece a opção do crescimento, né? Essas empresas estão ali crescendo todo ano consistentemente. Então, e dentro do setor elétrico, uma empresa que a gente gosta é Eneva. Eneva, Taesa também é um outro nome que a gente gosta. Um outro tema que a gente explora na nossa carteira é o tema de tecnologia. Né? Eu acho que antes, né, da pandemia já era um setor que vinha crescendo muito no Brasil e no mundo, e a pandemia acabou reforçando essa tese de crescimento. Né? As pessoas começaram a trabalhar muito mais online, né? A gente está aqui utilizando a ferramenta do Zoom, a gente está viajando menos, está se conectando mais com as pessoas, a gente está fazendo compras no online, a gente está evitando sair de casa, a gente está consumindo mais dados, né, de velocidade de internet, velocidade de dados. Então, dentro desse tema de tecnologia, para falar um pouquinho de varejo, a gente ainda gosta de um Mercado Livre, de uma Magazine Luiza, a gente também gosta de telecom, né, por essa demanda maior de dados e velocidade de internet. A gente acha que Vivo, TIM, são empresas que oferecem ali, né, acho que um equilíbrio de risco-retorno bom. E tecnologia, a gente até poderia colocar ali TOTUS também, até uma VEG, assim, se quiser, né, eu acho que extrapolar um pouco a questão de tecnologia. E, por fim, o outro tema que a gente explora na nossa carteira empresas líderes nos seus segmentos, né? Aqui, o time todo de analistas da Dália tem mais de 20 anos de experiência, então a gente pegou várias crises e toda a crise a história se repete. As empresas líderes nos seus setores, as empresas de alta qualidade, elas acabam saindo fortalecidas da crise. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, numa Localiza. A Localiza, ela tem 300 mil carros. Se você pegar um pequeno, médio locatário, locador, ele vai ter 10 mil, 15 mil carros. Então, assim, o tamanho importa na crise, né? A Localiza conseguiu comprar carros com mais desconto das montadoras do que o pequeno locador. Ela tem um acesso a crédito mais barato que esse pequeno locador. As montadoras estão me dando 20% de desconto porque ninguém está comprando carro no Brasil, só que eu não tenho dinheiro. Então a Localiza vai no banco, pega a dívida mais barata do que o competidor e aproveita e compra carros novos, né, para quando a economia retomar, ela já está com a base de ativos ali preparada. Então, assim, de novo, né, a gente está vendo que apesar da pandemia, o volume de diárias de uma Localiza está agora meio que já subindo ano contra ano. As tarifas já estão se recuperando, a empresa já voltou a gerar caixa. Então, assim, não tem muito erro quando você aposta em empresas que são líderes, que têm qualidade, que têm uma boa gestão, que têm um bom produto. Então, novamente, nessa crise, essas empresas se destacaram e devem continuar se destacando. E aí eu já dei até um nome, né? Já falei um pouco da Localiza, mas tem outras empresas que a gente gosta, assim, que são líderes nos seus setores, né? Natura, a quarta maior empresa global de cosméticos. Enfim, eu poderia ficar aqui a tarde toda tecendo aí vários exemplos, mas acho que esses dois são exemplos que eu gosto de dar. Legal. E tem algum setor que vocês não gostam, que vocês preferem ficar de fora, seja nesse momento, ou seja por conta da própria visão do time de gestão? A gente não tem nenhum preconceito, viu, Bernardo? A gente olha de tudo e tudo é muito relativo, né? E, obviamente a gente vai naquilo que a gente gosta mais, que a gente acredita que vai ter um crescimento mais consistente ou mais convicção nesse crescimento. Mas agora, assim, não me passa nada na cabeça, assim, de coisas que de fato a gente não gosta, tá? Aéreas, turismo, eventos, shows. O setor aéreo é um setor difícil, assim, por natureza, né? Você depende de preço de petróleo, preço da moeda, né? 60% dos custos, né, de uma empresa aérea são dolarizados. Então, de novo, assim, eu tenho mais convicção no setor de tecnologia, no setor de commodities ou no setor aéreo. Então, é sempre tudo muito no relativo. E esqueci de falar também que a gente, de novo, dentro desse mundo com estímulos, e principalmente na China,
Commodities é um setor que a gente também tem aí na nossa carteira. A gente vem carregando esse setor na nossa carteira e agora a gente até pontualmente aumentou por conta de uma convicção maior no crescimento lá fora. Sara, super obrigado pela conversa, por essa, enfim, aula sobre a Dália, sobre suas visões, sobre os setores e as teses, os temas de investimento. Achei muito legal como vocês dividem, já conhecia, mas enfim, achei muito legal como vocês dividem essas questões internamente em estratégias de investimentos. Obrigado pela sua participação, espero que tenha gostado e que a gente se encontre numa próxima oportunidade. Obrigada, Bernardo, pelo convite, estou aqui à disposição. Desses temas que a Sara mencionou, número 1, juros baixos, número 2, tecnologia e número 3, empresas campeãs nos seus segmentos, qual que você mais gostou ou qual que você mais considera na hora de fazer os seus investimentos? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Aproveita e se inscreve no canal para acompanhar essa série incrível de vídeos que a gente está fazendo sobre os melhores investimentos para 2021. Você precisa assistir todos. Então se inscreve aí para acompanhar. Tomara que tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido bastante como eu. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço, obrigado, tchau!